coisa muito antiga no Brasil. Ela nos acompanha praticamente desde o início da nossa história. Olá! Inflação é uma palavra assustadora, carregada de mistérios. Diante dela, economistas tentam explicar, ao mesmo tempo em que defendem suas ideias. De um lado, estão os que só acreditam no aumento do desemprego e na alta dos juros como forma de combate. De outro, os que acham possível derrubá-lo investindo em mais produção, emprego e renda. Essas duas visões do mundo estão em luta no país no momento em que a tal palavra volta à cena. A inflação no Brasil já foi galopante, atingiu patamares estáveis, mas está sempre nos rondando. De quem é a culpa? Do tomate, da seca, da chuva, do consumo, do emprego, do desemprego? A inflação é o assunto de hoje do Memória e Contexto. Para conversar sobre o tema, convidamos Aldo Leite, ex-militante do Movimento do Custo de Vida, e o economista e professor Ramon Barazal. Na parte musical, um craque do blues, André Cristóvão. Prazer em recebê-los aqui. Eu ia começar fazendo uma pergunta, mas eu achei que, como a gente está falando de inflação, o mais interessante é a gente mostrar, né, professor? Você trouxe duas notas aí que dão um exemplo muito claro do que é a inflação. Você mostra para a gente. Exatamente. Na verdade, a gente conversava ali fora do ar ainda e eu dizia que a inflação como fenômeno da economia mundial, ela começa a se manifestar de forma clara e a respeito de ser um fenômeno assustador, especialmente na Alemanha da década de 20, né? Que a Alemanha saía da Primeira Guerra Mundial absolutamente destruída, e economicamente, é claro, e em função disso surge na Alemanha, por uma série de razões, mas principalmente pelo final da guerra, uma inflação muito, muito grande. Né? A inflação alemã da década de 20 atingia 50, 60 mil% ao ano, quer dizer, os preços dobravam de manhã para a hora do almoço e dobravam de novo até o final do dia e assim por diante. Então, isso era uma inflação realmente assustadora. E eu trouxe aqui para os nossos amigos de casa verem dois exemplares e duas notas do marco alemão, que era a moeda de então, né? Daquela época. Essa aqui foi emitida no dia 22 de agosto de 1923. Qual é o valor dela? 100 milhões de marcos. Que era suficiente para comprar um pãozinho ou 2 ovos naquela época. E 4 dias depois, no dia 26, essa outra aqui, que tem o valor de 50 bilhões de marcos. 4 dias de diferença. Que absurdo. Isso era a inflação assustadora. E uma outra curiosidade para mostrar para os amigos de casa era o seguinte, que o dinheiro nesse momento valia tão pouco, mas tão pouco, que o governo ao imprimir gastava tinta de um lado só, do outro lado não tinha nada impresso. Isso era assustador. Isso era assustador, isso era inflação, enfim, de uma forma absolutamente assustadora. Quanto tempo durou essa situação? 3 anos. Porque a inflação nesse momento é 3 para 4. É tão arrasadora do processo econômico que, claro, dura pouco. Né? É como você imaginar um indivíduo que toma um tiro, uma facada, ele resiste pouco e infelizmente morre. E a mesma coisa acontece com a inflação, quer dizer, ele mata a atividade econômica que tem que ser depois reprocessada e começar tudo de novo. A produção, o consumo, a distribuição, tudo isso tem que ser refeito. E isso aconteceu na Alemanha daquela época. Então, é a partir daí que, historicamente, a população mundial associa a palavra inflação com um fenômeno muito, mas muito assustador. Porque a inflação sempre existiu na vida do ser humano, desde que o ser humano começou a usar moeda. Né? O primeiro combate à inflação, por exemplo, através de tabelamento, aconteceu no Império Romano, através do imperador Diocleciano, que tentou tabelar preços, imaginando que com isso ele conseguisse conter a inflação. Isso é uma balela, todos nós sabemos que isso não funciona. Mas muita gente depois de Diocleciano até também hoje, tentou. Até hoje. Agora, o exemplo mais recente que tem é o nosso vizinho argentino, onde a presidente Kirchner quer controlar os preços via tabelamento, de alguma forma e tal. Isso o mundo inteiro sabe que não dá resultado, nem ela também sabe que não dá resultado. Mas, enfim, é uma tentativa. Mas por que se insiste nisso? Porque essa é uma forma fácil de iludir algumas pessoas, especialmente os menos informados, achando que com isso nós vamos resolver o problema da inflação. Se fosse tão simples assim, não existia inflação em lugar nenhum do mundo há milênios. Há muito tempo, né?
Agora, já que a gente está falando disso, quero colocar o Aldo nessa conversa para ele falar um pouquinho como é que nasceu. Você foi militante lá do movimento do custo de vida, né? Em plenos anos 70, ditadura. Eu queria saber como é que nasceu, como é que vocês se reuniam para discutir uma questão que era tão complicada para o governo militar da época. Boa tarde, Maria Amélia. Boa tarde aos amigos, aos colegas aqui da mesa, mas também aos companheiros aqui da TVT, companheiros de longa data de luta pela democratização do movimento de democratização dos meios de comunicação, movimento de defesa da democratização dos meios de comunicação, depois da Abraço, né? Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, né? Sim. O pessoal participaram com a gente dos congressos, como fizemos lá atrás, continuamos brigando por isso. Mas, Maria Amélia, no início dos anos 70, foi quando terminou aqui no Brasil um governo de ditadura militar, na época, general-presidente e tudo mais, e na época tinha terminado o milagre econômico do Delfim Neto. Com essa história do fim do milagre econômico, a inflação aumentava e corroía o valor dos salários. Sim. Então, naquela época, havia um aumento bárbaro do custo de vida. Quando eu digo aumento do custo de vida, é porque, assim, os salários não aumentavam, estavam seguros, os sindicatos tudo na mão de pelegos, não tinha sindicato autêntico, todos eles tinham interventores, né, colocados pela ditadura, e com isso, as pessoas tinham uma dificuldade muito grande, depois do período do milagre, de conseguir pagar aluguel, comprar comida, comprar roupa, pagar Foi nesse condução. clima que surgiu o movimento. Exatamente nesse contexto. Só que esse contexto, ele foi também, tinha essa coisa da ditadura do outro lado, os governos militares matando os militantes de esquerda que queriam democracia, que Sim. queriam liberdade e tudo mais, mas tinha um outro fenômeno altamente positivo que ocorria na época, que tinha acontecido recentemente o chamado Concílio Vaticano II e a história da teologia da libertação, animando a organização das comunidades de base que começava a discutir esses problemas todos. Foi aí que vocês entraram. Quer dizer, o movimento começa também com a ajuda da igreja. Com toda certeza. Por exemplo, nós tínhamos aqui na Zona Leste da capital, onde eu atuava, Dom Angélico Sândaro Bernardino, que era o bispo daquela região ali, que ajudou muito a gente. Tinha vários padres que ajudavam, eu estou falando do bispo, Sim. que era o responsável por a igreja na região. E aqui na Zona Sul, Dom Celso Queiroz. E eu não me esqueço, embora eu estou na Zona Leste, mas quando a gente fala do movimento do custo de vida na Zona Sul, para os companheiros da TVT gravar e não esquecer de companheiros como Fernando Duó, Seu Filomeno, Santo Dias, Irma Passoni, esses companheiros, entre outros, mas estes tiveram um papel militante, de liderança, de articulação, de organização do povo naquela região fantástico. E para encurtar isso, dizer que no contexto dessa luta do custo de vida, posteriormente surgiram os outros movimentos sociais, né? Movimento por legalização dos loteamentos clandestinos, movimento do desemprego, movimento de luta contra o desemprego, existe hoje lá na Zona Sul se reunindo, se não me falha a memória, terceiro sábado de cada mês, lá no Sindicato dos Químicos, chamado MELE, Movimento de Luta por Emprego. Além disso, tinha vários outros movimentos. Aldo, eu só vou te interromper um pouquinho. Estou fechando. Esses movimentos todos surgiram dessa luta que em 73, 74, 75, com a morte de Herzog, isso é importante o seu telespectador saber, houve um pouco mais de abertura, a gente pôde falar um pouco mais, aí o movimento ganhou força. E você vai me contar mais daqui a pouquinho. Okay. Agora é a voz e a vez de André Cristóvão. Prazer te receber aqui, André. Tudo você está bom, com um instrumento lindo aí na mão. Pois é, não é? Lindo. Isso é uma tendência minha de trabalhar com artistas brasileiros no fabrico de instrumentos. As guitarras agora são feitas pelo Márcio Zaganin.
e os violões pelo Carlos Novaes. Isso daqui é um achado, é um violão que ficou 3 anos. Você mostrou pra gente O rosto, esse lado. né? O rosto de um elefante. Você viu aí, tem um rosto de um elefante no violão, e você contou que a madeira já era assim, não tem Já era trabalho assim, nenhum. quando eu vi, eu me apaixonei pela madeira, eu falei assim, eu não quero nem saber que som tem, eu quero ver isso virar um instrumento, né? E o violão é, assim, espetacular, uma coisa... Bom, o Carlos nunca fez um violão ruim na vida, né? Ele já está nesse trabalho de luthieria há 20 e poucos anos. E o quanto isso muda a tua música, um instrumento Muda, como ela esse? começa a ganhar overtones brasileiros, né? Esse é o seu disco mais recente, André? É, esse é um disco que eu gravei em 2002, o show é de 2002, ele saiu agora. É com o Rupert Sumlin, que é o guitarrista original do Howlin' Wolf, que foi uma das razões pela qual eu toquei. Esse cara aparece no filme Cadillac Records, ele é a maior influência. Ele aparece fazendo o papel do velhinho que ensina o menino que faz o papel dele. Ai, maravilhoso. E ele faleceu no final de 2011, a gente ia fazer mais uma turnê brasileira, não foi possível. Então é meio uma homenagem a ele também. E a tudo aquilo que essas pessoas deixaram pelo caminho. Eles escreveram de forma muito tortuosa, até em garranchos, uma série de aspectos da música, de como você interpretar mais com o coração do que com a mão. Sim. Sabe? A mão é só uma ferramenta, como a guitarra é uma ferramenta. A gente quer ter a melhor técnica, quer ter o melhor instrumento, mas se você não tem uma boa história, e a gente Não tem visto adianta nada. tanto isso nos últimos anos, equipamentos cada dia mais de ponta, e histórias tão patéticas, histórias assim tão simplórias. E esses caras que também compunham com simplicidade, tinham tanta autenticidade, os de lá e os daqui. Então o que eu tenho tentado fazer é justamente misturar isso. Então vamos ouvir. Vamos lá. O que você toca? Essa música do Mandinga, ela foi regravada agora no CD, que também está sendo relançado, pelo Lenine. Lenine e a minha banda fizeram assim, eu fiz o arranjo novo e o Lenine veio cantar. Vou tocar da maneira com que eu compus, né? Porque fica faltando toda a pujança dos outros instrumentos. Mas é uma canção interessante porque ela fala sobre o roubo do Cristo Redentor e, na realidade, é o roubo da Copa, da Taça Jules Rimet. Que foi né? derretida. Então, foi derretida. Então, tá aqui. O rio amanhece em pecado, deu no rádio em edição especial. O Cristo sumiu do Corcovado, está nas bancas em tudo que é jornal. Oh, yeah, yeah, yeah. Culpa de quem é a culpa? Um clima de incerteza geral. Vasculharam por toda a rocinha e do morro do macaco ao Vidigal. Oh, yeah, yeah, yeah. Camelô vendendo adoidado, chaveiro de lasca de pedra, genuíno pedaço do Cristo, não gasta, não suja e não quebra. Mas tudo não passava de um engodo, um truque de um mágico de além-mar. Com leve estalar dos seus dedos, fez o Cristo retornar ao seu lugar. Oh, yeah, yeah. Se o Cristo descesse do morro, trazendo consigo a salvação, seria preso tal punguista barato e jogado atrás de um mero camburão. Camelô vendendo adoidado, chaveiro de lasca de pedra, genuíno pedaço do Cristo, não gasta, não surge, não quebra.
Bom. No próximo vídeo, um exemplo de como funcionava a economia no Brasil. Vamos explicar direito o que é inflação. E para isso, vamos mostrar também como funciona a economia no Brasil. A cada ano, a indústria, o comércio, a agricultura, enfim, todos os ramos de atividade produzem bens ou prestam serviços. Os bens são, por exemplo, automóveis, casas ou alimentos. E os serviços são os trabalhos de construção, venda, plantio, colheita e por aí afora. Os bens e os serviços misturados são chamados de produção. Essa produção, que tem um valor em dinheiro, em moeda, é a renda nacional. A renda nacional é dividida em partes diferentes que ficam com pessoas ou grupos também diferentes um do outro. É como se a renda nacional fosse uma pizza que se divide da seguinte maneira: lucros, salários, impostos, renda que vai para fora, juros e aluguéis. Esta é a parte da renda nacional que fica para os empresários. Esta é a parte da renda que fica para os trabalhadores. Esta é a fatia que vai para o governo. Esta é a fatia de renda que vai para o cofre das multinacionais e dos banqueiros estrangeiros. Isto aqui vai para os banqueiros e para os especuladores, inclusive os empresários. Esta parte vai para os donos de imóveis, fazendas e sítios. Ramon, mudou muito de lá para cá ou a divisão da pizza é a mesma? Não, ela é a mesma. O que muda às vezes é um pouco o percentual, né? Mas basicamente é a mesma, não tem lá grande alteração. Agora, existem erros crônicos assim na avaliação da economia do Brasil? Quer dizer, existe alguma coisa que acontece que todo mundo repete e que não se resolve? Existe isso? Ou é impressão? Não, eu acho que é impressão. E quais seriam esses erros, né? Não, eu acho que é impressão. Na verdade, o que você tem é uma forma de conduzir a economia buscando um tipo de solução ou outra, mas isso vai mudar de governo para governo, ou de estilo de governo para estilo de governo. Mas realmente eu não diria que o problema está nisso. Quer dizer, quando você analisa o fenômeno da inflação, por exemplo, você vai analisar as causas independentemente da cor partidária do governo que estiver lá. Isso independe de qualquer coisa. Quando você entra na parte das consequências e como combatê-las, aí sim é que você toma uma cor diferente, na cor partidária, na cor ideológica ou qualquer coisa semelhante. Mas a origem do fenômeno inflação é sempre as origens, né? Porque as causas são muitas. São sempre as mesmas, independe do governo. Sim. Agora, me diga uma coisa, Aldo, você militou lá no movimento do custo de vida. Há uma diferença muito grande daquela época para a época de hoje? Vou pedir para você responder de um jeito mais sintético, viu, Aldo? Senão eu vou te dar bronca. Na verdade, assim, acho que há uma diferença muito grande. As diferenças é assim, primeiro, aumentou enormemente a população no Brasil. Eu não sou economista, mas há uma diversificação do processo produtivo aqui no Brasil, a cesta de produção bastante maior daquela época para cá e, principalmente, o padrão de produção, a forma como se produz hoje é absolutamente distinta. Os equipamentos e os meios com os quais se produzia naquela época, hoje não servem mais para nada. É outra coisa. Hoje é uma outra situação, é um outro momento. Acho, pois, que o professor tem razão, mas assim, é nas consequências mesmo. Porque a questão da inflação, por que todo mundo combate e eu também? Porque ela termina corroendo, sobretudo, quer dizer, quem mais sofre com isso é quem trabalha, é quem necessita da sua remuneração, quer dizer assim, do produto do seu trabalho, o pequeno produtor, o pequeno comerciante. O pequeno comerciante ele não define o preço da mercadoria dele. O grande, que vende para ele, é quem define. Se ele vender por um preço muito grande, ele perde cliente. Se ele vender por um preço muito baixo, ele não ganha nada.
A Aliás, mesma coisa- eu queria até perguntar uma coisa para você, irmão, com relação à questão da infraestrutura. Todo mundo fala que as estradas brasileiras são muito ruins, que os caminhões quebram pelo meio do caminho, que isso acaba encarecendo o produto lá na ponta, tudo isso. A gente está muito distante de uma infraestrutura ideal? Muito. A infraestrutura brasileira é péssima. E isso se arrasta há décadas e décadas e décadas. Não é de agora, não. Isso é muito ruim há muito tempo. Quer dizer, nós hoje estamos apenas e tão somente colhendo frutos daquilo que nós plantamos há 100 anos atrás. Não é de agora. E, de novo, isso não se resolve também Por que não se resolve? em poucos dias. Não, porque... Não, então falando essa se questão da resolve. infraestrutura, por que é tão difícil de resolver? Olha, algumas razões podem explicar isso, inclusive aquelas de origem, enfim, da conduta daquele governo em relação a esse problema. Sim. Nós sabemos que no Brasil nós temos um problema crônico, e isso se arrasta também há décadas e décadas, que é o problema de confundir ideologia partidária com sucesso na administração do país. Então, eu vou explicar melhor. Para o cidadão comum, pouco importa se a coloração partidária de quem comanda o país é azul, vermelho, cor de abóbora, preto. Não importa isso. O que importa para o cidadão comum é que a luz da rua acenda, que tenha asfalto na sua rua, que passe água no cano, etc. Que tenha boa escola para criança, que tenha bom hospital e assim por diante. E que ele possa pagar. E quando nós falamos de infraestrutura, nós falamos dessas coisas todas. Agora, quando você fala de uma obra de infraestrutura que não vai dar apelo eleitoreiro, a palavra é essa, muitas das vezes essas coisas não são feitas, porque o velho político brasileiro diz assim, isso eu não vou fazer porque não dá voto. Por exemplo, uma obra que... O saneamento básico, que é o cano enterrado, fica ninguém enterrado, vê, né? ninguém vê. Então, ele diz, eu não vou produzir isso porque isso não dá voto, então eu prefiro fazer uma ponte que todo mundo veja, qualquer coisa semelhante. E no caso do Brasil, a consequência maior disso é a seguinte, da infraestrutura péssima, é aumento no custo dos nossos produtos, especialmente aqueles produtos que vão ser exportados. Mas não é só os exportados, não. Para nós aqui dentro também. Né? Porque senão as pessoas vão achar que é só daquilo que vai ser exportado. E um exemplo muito simples para as pessoas aqui da nossa região é a Via Anchieta. A Via Anchieta começou a funcionar em 1949. Foi uma estrada inaugurada em 1949. A maior parte da Via Anchieta, desde o Sacomã até Santos, a maior parte desse trecho chamado Via Anchieta é igualzinho a de 1949. Pouca coisa se fez para melhorar essa estrutura chamada rodovia. Ora, isso encarece o custo, porque em 1949... Em 1949 você tinha meia dúzia de automóveis e caminhões viajando por aí. E hoje você tem milhares. Zilhões, né? Todo mundo tem carro. Não é possível. Eu vou só te interromper na nossa conversa mais um pouquinho, porque a gente vai chamar outra vez o André Cristóvão, daqui a pouco a gente retoma o papo, tá bom? Posso dar um exemplo simples que mostra isso aqui? O maior caminhão que havia no Brasil, quando isso aqui foi feito, era o Fenemê Truque, que carregava 14 toneladas. Hoje nós temos carreta que carregam 56 toneladas. Na mesma estrada. Na mesma estrutura, você vai arrebentar, não tem jeito. Não tem jeito. André, o que você vai tocar pra gente agora? Eu vou tocar uma canção que foi o primeiro blues que eu vi, que tá nessa versão do disco Live em Poa. Não é Poá, é Poa, né? É Poa. De Porto Alegre. Né? E o Hilbert gravou isso nos anos 50. É uma canção, na realidade, do Delta do Mississippi dos anos 20. Foi gravada pela primeira vez pelos Mississippi Shakes e tudo mais. E o importante para mim é que quando eu ouvi isso, eu era moleque, eu tocava violão clássico. Estava me preparando para fazer regência. Muito pouca gente sabe, por causa da história do músico de blues. Assim, o André virou um bluesman. E todo esse pequeno passado de 5, 6 anos de treinamento acadêmico ficou meio que jogado para trás. E eu tinha muita dificuldade de tirar a música da época. Led Zeppelin para mim era difícil, Rolling Stones nem tanto, os Beatles um pouco mais. Yes, Emerson, Lake and Palmer, as bandas de rock progressivo que eu gostava eram complicados. Tirar a música do Milton para mim era difícil, do jeito que o Milton, o Toninho tocavam, para mim era complicado. Então, quando eu vi esse blues pela primeira vez, né, presente de um amigo nosso em comum, do Serginho Amaral, fotógrafo, né, eu entendi. Eu entendi isso, eu entendi a partir disso a estrutura que vai dar origem ao jazz e tudo mais. E esse é um blues pitoresco, porque como todo mundo diz, blues é simples, são só 12 compassos, esse nem 12 tem 9. Então vamos lá. Né? Vamos lá.
One summer day, she went away. She done left me down here to stay. But now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. I worked through the summer, I worked through the fall. I had to spend Christmas in my overalls. Now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. I went down to the train station, catch me a freight train. I have to leave this town, babe. Work is done, got hard, but now she's gone, and I don't worry, because I'm sitting on top of the world. Janeiro é um mês que normalmente a inflação começa mais alta. Se fala muito que é o mais alto dos últimos 5 anos, mas se a gente pegar 2011 foi 0,83, nós estamos falando de 0,86. Então não é uma diferença tão grande quanto se fala, quanto se alardeia. Uma boa parte do aumento da inflação está vinculada aos alimentos, e em especial os alimentos que estão vinculados ao clima. Ramon, você acha que a gente pode acreditar esse alarde que esse coordenador do Diese está falando? A gente pode acreditar a mídia? Ela tem alguma responsabilidade na questão da inflação? E que responsabilidade seria essa? Sempre tem, porque você pode dizer a mesma coisa, sobre a mesma coisa, você pode dizer isso de 3 ou 4 formas diferentes, sobre o mesmo fato. E é claro que a mídia vai ter responsabilidade sobre isso, na área da economia, nós estamos falando de inflação, ou na venda do Neymar, ou sei lá o quê. Você pode dizer o mesmo assunto de 3 ou 4 formas diferentes. Então, se você quiser carregar mais nas tintas e falar que a inflação está mais preocupante, você pode, ou dizer que não é tanto, também você pode. Então, normalmente, o que acontece? O governo, através da figura do ministro da Fazenda, seja ele quem for, vai dizer sempre que a inflação não assusta. Idem para o presidente do Banco Central. Enquanto isso, sindicatos, Diese e tal, claro, vão dizer que a inflação assusta e que precisa ser combatida. Então, são os dois lados desse jogo de futebol, entre aspas, né? E o árbitro desse jogo, necessariamente, vai ser o povo comum, que vai dizer, olha, eu estou sentindo que realmente as coisas estão ficando mais caras quando eu vou lá fazer minhas compras no mercadinho, na feira e assim por diante. Então, você tem um interesse de um lado, um interesse do outro e a mediação. Então, o importante é que os preços, ou a alta de preço menor, seja combatida. Não importa de que lado, de que forma, mas que seja combatida, porque senão quem vai pagar esse pato, essa conta, vai ser o mais pobre. Por isso que se diz que a inflação é o fenômeno mais injusto que existe no mundo, socialmente falando. Não há nada mais grave, mais injusto do que a inflação, porque ela atinge o mais pobre. O mais rico ganha com a inflação, não perde. Agora, Aldo, pois é, tem essa questão que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se você fosse ministro da Fazenda, o que você faria numa situação de inflação? Olha, a primeira coisa, eu ia tentar buscar trabalhar juntamente com o setor produtivo, sobretudo, para a gente garantir que você tivesse uma cesta aqui dentro. Eu sou a favor de que você tenha uma cesta que, para a grande maioria do povo, é necessária, que o governo subsidie e mantenha ela num determinado patamar, que é, primeiro, que a inflação não corroa o poder de compra de quem está usando aquilo ali. Sim. Por quê? Porque tem o dinheiro do BNDES que está chegando de graça
Todo mundo. É dinheiro do Tesouro Nacional que está na mão do grande fazendeiro, está na mão da maioria dos grandes empresários, financiando a produção, financiando os lucros dele. Por que não pode ter uma quantidade desse bolo também, subsidiando a cesta da grande maioria do povo que tem menos acesso? É viável economicamente? Eu lamento dizer, mas é problemático, porque no longo prazo isso vai causar mais inflação ainda, tecnicamente provado. E o que se pode fazer é alguma coisa entre isso que o Otto está propondo e um programa social, por exemplo. Quer dizer, um misto subsídio, que eu estou falando subsídio, não é você ter uma tabela. A tabela, ele tem, em economia de mercado, né? Nós temos aqui, economia capitalista. Economia capitalista, o professor pode dizer aqui, tem 3 grandes correntes de pensamento dentro da ideia do pensamento liberal que resulta na economia de mercado. 3 grandes correntes. Tem os monetaristas, tem o pessoal que se diz progressista, que acha que essa coisa da inflação não importa muito, importa que a economia cresça, e assim por diante. A minha opinião, o que eu estou dizendo aqui, da pergunta que você fez, se eu fosse ministro, a primeira coisa, do mesmo jeito que eu tenho dinheiro do BNDES dado aos grandes produtores do campo e aos grandes empresários da indústria, do comércio, etc., por 0,25 ao mês para garantir a produção e o lucro deles, parte desse recurso eu ia também subsidiar o custo da cesta para garantir tudo aquilo que garante a vida da grande maioria do povo que trabalha. O que não significa tabelar. Eu estou falando o dinheiro do Tesouro subsidiar, cobrir parte desse custo. Porque do outro lado, por que ele tem a 0,25%, a 0,5% de um lado e 4 anos de carência para começar a pagar? Aquilo ali não é de graça. Aquilo ali, eu e você, Maria Amélia, o nosso ouvinte aqui da TVT, olha, todo mundo está pagando. Pode ter certeza que nós estamos pagando aquele investimento que eles estão fazendo e o lucro que eles estão obtendo. Todos nós estamos pagando. Você pensa que o Novaes, lá do Bar do Frango, o Novaes, eu não quis falar na hora que você estava falando aqui, André, mas o Novaes vai lá no Bar do Frango, na Vila Prudente, lá no Parque São Lucas, o Técio, que é meu amigo também, não sei se você conhece, que é um músico popular também, mas ele vai lá no Bar do Frango. Vamos fazer o showzinho dele lá boca de noite. Ele que fez o violão também paga essa conta para os empresários, para os fazendeiros e tudo mais. Eu acho que também o Estado brasileiro, como qualquer outro, pode e deve não tabelar, porque tabelada resulta no que o professor falou. Mas uma parte desse dinheiro para subsidiar, você define uma cesta. Sim. Todo mundo sabe qual é aquela cesta. Sim. Dá para cobrir isso. Eu acho que isso podia ser uma solução. Do meu ponto de vista, pode e deve ser feito. Porque senão, quando a inflação vem, engole. Não tem jeito. Sabe que eu queria dar um pitaco sobre isso. A coisa que mais me entristece quando a gente vê essa situação é a solução que a pessoa que está do outro lado resolve. É aquela que ela tem. Ela precisa de 10 ovos para comer ao longo daquele mês. Vamos inventar um número bem fácil. Aí a inflação vem e ela tem 8. Ela aprende a viver com 8. Alguém daquela família vai estar comendo pior. Alguém vai estar menos produtivo. Alguém vai estar menos lúcido. E aí você descamba por uma improdutividade, por até falta de condição. Menos orientado. Menos saúde, é menos tudo. Né? Vamos ver mais um vídeo, daqui a pouco a gente volta para o papo. IPCA de 0,36 é muito bom. Significa que a inflação anualizada em 12 meses está abaixo de 5%, portanto, está caindo em relação ao ano passado, e isso nos dá graus de liberdade para ter uma política monetária mais flexível, ou seja, redução de taxa de juros e aumento do crédito. Aliás, isso já está ocorrendo. Já há um aumento do crédito, já foi detectado em maio, continuará em junho, redução de taxas de juros também. Isto já está estimulando o consumo e o investimento.
Ramon, entra na conversa. O que é preferível? Uma inflação anual de 6%, redução de juros e de desemprego, ou aumento de renda e salário e tal, ou uma inflação anual de 2% com recessão e desemprego? Não, nenhuma coisa nem outra, né? O que nós precisamos é de economia pujante com baixa inflação. Se a gente dissesse, olha, mas isso que você está falando é um sonho, é uma quimera, é impossível de acontecer, não, isso não é verdade. Você tem isso em inúmeros países do mundo inteiro, né? Especialmente os desenvolvidos, mas não só os países desenvolvidos. Países pobres como a gente também têm inflação baixa reduzida com economia crescente. Exemplos recentes. Sim. O Peru, por exemplo, que é vizinho nosso também, o Chile, etc. Enfim, são economias que estão crescendo bem mais do que a nossa e com a inflação sob controle e tal. Para não falar dos países, das economias ricas. Agora, Ramon, nós temos um problema sério aqui, Maria, desculpe interceder, que é o seguinte, a economia brasileira é uma economia que ainda se arrasta com baixa produtividade, ainda. Sim. E olha que nós já trocamos de governo um bocado de vezes, desde do fim da ditadura até agora, e essa questão ainda não foi resolvida. Isso explica, em parte, nós termos muito emprego e baixo PIB. A produtividade brasileira é pequena, é baixa. E isso não dá capacidade de competição para a gente, não dá grande produção com qualidade, portanto, não dá oferta com qualidade e, portanto, agrava a inflação. Agora, quem são os defensores da alta dos juros? A linha monetarista defende a alta dos juros. Por exemplo, o ministro da Fazenda atual, ele segue essa linha. O presidente do Banco Central segue essa linha, que é uma linha tradicional que o mundo inteiro usa desde os tempos de Keynes e tal, né? Desde a década de 30. Portanto, não é novidade este governo ou aquele outro utilizar isso. Sim. O governo atual é um governo que utiliza essa linha, já desde o governo Lula, se utiliza esse tipo de atitude. Agora, isso não quer dizer que essa atitude é certa ou errada, como se fosse assim uma receita de bolo que você tem que colocar um pouco mais ou um pouco menos de açúcar. A economia é algo dinâmico que a cada momento você tem que ir adaptando o remédio para o doente, não é um remédio definitivo, não é assim. Com você, André, o que você toca agora? Aproveitando essa brasilidade, que é uma coisa que já vinha da minha própria formação, eu fui aluno do Zimbutril, do Clans, durante muitos anos. Fui sempre apaixonado pela obra do Vila. Vila Lobos, para mim, é o grande compositor do século XX, né? Eu comecei a mexer com afinação, utilizando a afinação que a princípio seria do delta, do Mississippi, né? Ré, Lá, Ré, Sol, Fá sustenido, Lá, Ré. E encontrar vozes próximas daquilo que soava dentro da minha cabeça, fora do padrão estético e do padrão harmônico do blues americano, que eu sempre fui apaixonado. E nesse caminho, assim, eu tive o privilégio de crescer como amigo do André Gereissati, que tem essas visões harmônicas assim muito claras, né? Então tem um pouco de tudo isso, tem do André, tem da dona Helena Meirelles, apesar de ter composto isso antes de ter conhecido, mas acho que vem de um som que já estava no ar, né? Isso aqui chama O Reverendo das Serras Altas.
preços pesquisados pelo IBGE foram coletados entre 14 de dezembro de 2010 a 14 de janeiro deste ano. O IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é uma prévia da inflação oficial. O IBGE indica que em janeiro a alta é de 0,76%. Em dezembro, a prévia foi de 0,69%. A pesquisa de preços mostrou que o resultado de janeiro foi influenciado principalmente pelo aumento da tarifa de ônibus, que subiu em média 1,77%. Também registraram alta as despesas com habitação. Segundo o IBGE, o aluguel subiu 1,23% e condomínio 1,28%. Os alimentos, que foram os grandes vilões dos últimos meses, tiveram menor alta agora em janeiro. O preço do feijão caiu em média 16%. Já o tomate ficou 23% mais caro. Aldo, você está otimista ou pessimista em relação à alta de inflação? Você acha que já seria o caso de se pensar num movimento do custo de vida? Em minha opinião, o movimento do custo de vida tem que haver sempre. Nós temos que ter associações onde a gente mora, e vocês aqui que trabalham com comunicação, podem no mínimo animar as pessoas a se organizar e a prestar atenção naquilo que é, digamos assim, o seu gasto mais regular, se associar como a gente fazia lá atrás, a associação de compras comunitárias. Mas você acha que esse é o momento, você acha que a gente está vivendo não um momento isso, necessário? Não, eu não acho que, que eu acho assim, eu acho que tem um setor, e aí o que eu li, o que eu pesquisei, o professor aqui talvez tenha mais informação do que eu sobre isso, mas a pesquisa que eu tenho é que um setor que faturava muito, quando o juros estava alto, à medida que o juro começou a cair, eles usaram a influência dele na imprensa, sobretudo tem um jornal à tarde, uma jornalista, chamada Miriam Leitão, que na verdade o programa dela é um libelo ideológico. Aí me perguntaram por que eu dizia isso. Eu digo, porque eu já tenho ideologia. Se eu quisesse, na verdade, adquirir uma ideologia nova, ia ver o programa dela e outros semelhantes. Porque esse pessoal começa a fazer toda uma crítica, porque tem um segmento muito pequeno, que vive de renda, vive de pesquisar, vive de faturar no mercado, e à medida que o juro baixa, eles começam a fazer um auê danado. E aí os da inflação, bem como outros, eu acho que no contexto, para usar o termo do programa, que a economia está no Brasil hoje, o ministro não tem muito. Ele usa, não é só essa questão, não. Tem outras medidas cambiais, outros instrumentos. Não, mas eu queria que você resumisse. Você está otimista ou pessimista? Olha, eu não acho que vai subir. Eu não acho que vai aumentar como estão dizendo, não. Então tá eu bom. acho que isso é propaganda de quem quer faturar, ganhar sem trabalhar com juro alto. Essa é a minha opinião. Ramon, a gente está vivendo um momento que a gente deve se preocupar. Nada, um pouco ou muito? Um pouco. Muito eu não diria, mas é preciso que sempre essa preocupação, e como eu digo, um pouco, exista. Até porque você não pode jamais desguarnecer em relação à inflação, nunca. Então, toda atenção é necessária, especialmente para aquelas pessoas que agora ascenderam a classes econômicas mais altas e que, vez por outra, podem sofrer do mal da tentação do mau uso do dinheiro. Isso é um problema sério que a gente precisa estar sempre... O que é a tentação do mau uso do dinheiro? Porque quando você começa a ganhar mais e em pouco espaço de tempo, normalmente essas pessoas são tentadas a gastar mais, é claro, porque tem uma série de necessidades ainda não atendidas. Sim. Mas é preciso fazer isso com parcimônia e cuidado. Por exemplo, não se envolver com crédito fácil, porque essa é uma ilusão perigosíssima que pode levar uma família inteira a se perder. Isso seria uma recomendação que você faria agora, por exemplo, em um momento de inflação? Muito cuidado. Você acha que está tendendo a subir ou está estabilizando? Não, está estabilizando. Porém, eu não tenho bola de cristal para dizer que daqui até o final do ano as coisas vão mudar para cá ou para lá. Provavelmente amanhã, quando a reunião do Compom se encerre, nós tenhamos uma nova alta na taxa de juros, o que é instrumento de combate à inflação. Mas a nossa recomendação é para que as famílias, e quando eu digo família, é pai, mãe, criança, todo mundo se envolva e controlem os seus gastos naquilo que realmente julguem importante ou necessário, sem cair na tentação do crédito fácil. Isso é perigoso, pode envolver o orçamento doméstico de uma forma irreversível, e aí vai todo mundo para o Serasa, nome sujo, essa coisa toda, aí piora mais ainda. Gente, chegamos ao final. Muito obrigada pela presença de vocês, Aldo, Ramon. Prazer conversar com vocês. A gente encerra com o André Cristóvão. Estamos à disposição. Muito obrigada.
É sempre a mesma história. Alguém com quem quero ficar. Pensei em virar padre, largar na mão de Deus, deixar pra lá. Isso é autoviolência, tenha santa paciência, é muito azar. Você me fotografa, seduz e descarta por aí. Um homem objeto bem também tem seus sentimentos, e daí? Sigo os passos de Judas, ou me benzo com arrudas e alecrins. Pra te deixar de lado, só se for amordaçado ou amarrado até o fim. É um jogo violento, onde só eu me arrebento por você. São dados chumbados, baby, totalmente viciados, que me afastam de você. Que me afastam de você. Obrigado, gente. Se nós continuarmos ouvindo do jeito que nós continuarmos ouvindo, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta.